Pessoal, então eu vou começar pela prova novamente, tá? Vou mostrar, né, a prova, comentar as respostas, né, se vocês tiverem alguma dúvida, e depois a gente vai começar o conteúdo de conforto lumínico desse bimestre. Então vamos lá. A questão 1. Luz ou radiação visível é energia capaz de excitar o sistema humano olho-cérebro, produzindo diretamente uma sensação visual. Sobre estes conceitos, relacione cada afirmativa com a sua justificativa e assinale a alternativa correta. Então, número 1 tinha lá. A luz passa através dos sólidos, líquidos ou gasosos, porém propaga-se de maneira mais eficiente no vácuo, pois ela é uma onda eletromagnética. Então, o último aqui era o número 1. Numa extremidade do espectro, encontram-se as ondas de rádio baixa frequência, enquanto na outra ponta estão os raios gama e X de alta frequência. Cadê aqui? Pois a onda eletromagnética possui diferentes comprimentos de onda. Então, o do meio aqui é o número 2. A terceira, o sistema olho-cérebro é capaz de perceber a luz e discriminar diferentes cores, pois cada comprimento de onda produz uma sensação de cor. Então, aqui temos o número 3. Então, aqui ficou 2, 3, 1. Os equipamentos de visão noturna ampliam a radiação infravermelha e tornam visível o que está escondido na escuridão, pois, já que as radiações deste comprimento de onda são percebidas em forma de calor. Então, a primeira que era o 4, e daí a última, as ondas de ultravioleta possuem mais energia que a luz, pois possuem menor comprimento de onda e, consequentemente, maior frequência. Então, ficou 4, 5, 2, 3 e 1. Então, a resposta certa era a letra D. 4, 5, 2, 3, 1. Depois a questão 2, com relação ao conteúdo de iluminação natural, aberturas laterais e zenitais, assinale a alternativa incorreta. Então, na letra A, o ofuscamento não necessariamente diminui com a redução do tamanho da janela, já que ele também ocorre na janela pequena pelo contraste entre a visão da abóboda e o entorno. Então, gente, o ofuscamento nós vimos que ele pode acontecer por dois motivos, ou a saturação, que é uma grande quantidade de luz, ou o contraste, né, que é quando a gente tem uma janela menor, com uma entrada de luz e um entorno mais escurecido. Então, não adianta, né, se eu tenho lá uma janela muito grande que está gerando ofuscamento pela quantidade de luz e eu diminuir o tamanho da janela, eu não vou resolver o problema, porque eu vou gerar ofuscamento por outro motivo. Então, essa daqui estava correta. A letra B. A bandeja de luz é uma estrutura horizontal adicionada à parte superior das aberturas laterais, com a intenção de redirecionar parte da luz direta e difusa incidente para o plano do teto, o que gera um aumento da iluminância nas partes mais profundas do espaço. Então, essa daqui também estava certa, né? Tem até uma questão depois, que vocês poderiam até pegar a resposta daqui, né? Letra C. Com relação a espaços de grandes dimensões, inclusive em altura, a utilização da luz natural lateral é a estratégia de projeto mais adequada, por serem estas áreas normalmente destinadas a funções laborativas, produtivas, que exigem boa uniformidade e quantidade de luz. Essa daqui estava errada, é a nossa questão incorreta, né? Porque nos espaços de grandes dimensões, a gente tem que utilizar daí a iluminação natural zenital, tá? Então, daí, nesse caso, a iluminação lateral, ela é mais desuniforme, né? Ela traz menos quantidade de luz, então, aqui essa palavrinha que estava errado. A letra D. A iluminação zenital permite uma iluminação muito mais uniforme do que a obtida pelas aberturas laterais,
uma vez que, em geral, as aberturas estão uniformemente distribuídas pela área da cobertura e têm suas projeções paralelas ao plano de trabalho. Então, essa também estava correta, né? Muito mais uniforme a luz zenital do que a lateral, porque eu consigo distribuir essas aberturas por toda a cobertura. E a última, a luz natural zenital pode ser utilizada para o enriquecimento da qualidade ambiental de espaços semi ou inteiramente enterrados, como estações de metrô e galerias. A luz é a principal comunicação entre o interior e o exterior, localizando as pessoas no tempo e no espaço, sendo propiciada por sistemas nos pontos de acesso, circulação e transição entre os diferentes ambientes. Então, a nossa resposta incorreta era a letra C. A questão 3. Existem vários tipos de iluminação zenital, de acordo com o formato da abertura, que são os sheds, os lanternins, os tetos de dupla inclinação e os domos, clarabóias ou cúpulas. Sobre esses tipos de abertura, analise as afirmativas abaixo. Então, a primeira diz lá: os sheds têm apenas uma abertura vertical. Em climas mais frios, podemos utilizar uma estratégia na orientação deste elemento, nas latitudes de 24 a 32 graus sul, que consiste em deixar entrar radiação direta no inverno e impedir no verão. Para conseguir esse resultado, devemos orientar a abertura para a fachada sul. Então, aqui, gente, a gente tem a situação de latitudes, da onde a gente está aqui, na região de Maringá, para baixo, tá? Toda a nossa região sul. A gente tem algumas cidades que têm climas muito frios, como Curitiba, Gramado, Canela, algumas cidades da Serra Catarinense também, e que têm a necessidade de aquecimento no inverno. E aí, nesses climas mais frios, eu posso virar o shed para que eu tenha entrada direta de sol no inverno. Então, da onde que vem o sol no inverno? O sol no inverno vem do norte, tá? Então, para eu usar essa estratégia, eu tenho que voltar a abertura para a fachada norte, não para a fachada sul, tá? Então, essa daqui estava errada. Nas latitudes 24 a 32 graus sul, em climas mais quentes, o shed terá melhor desempenho quando orientado a sul, enquanto nas latitudes de 0 a 24 graus sul, para qualquer orientação, deverá ser tomadas as devidas precauções contra a luz solar direta. Então, essa daqui está correta, né? Nos climas mais quentes, a gente geralmente volta para sul, que é onde a gente tem a menor quantidade de radiação, tá? A terceira, nos dutos de luz, a luz do sol é levada através de várias reflexões, através de canais verticais, até áreas de pavimentos inferiores, onde o acesso de luz é difícil ou inexistente. Então, essa daqui estava correta. E a última, os lanternins caracterizam-se por duas aberturas iluminantes opostas, cuja melhor orientação é norte-sul. Então, aqui, gente, a 2, a 3 e a 4 estavam corretas. Porém, não tinha uma resposta aqui que tinha 2, 3 e 4, só depois que eu fui ver. Eu considerei correto todo mundo que colocou qualquer alternativa que não tivesse a alternativa 1, que era a alternativa errada. Tá? Então, quem colocou 2 e 3 ou 2 e 4, tá correto, tá? Agora, quem colocou as alternativas que tem a 1, daí não tá correto. A questão 4. A característica marcante da iluminação natural lateral é a desuniformidade. Leia as afirmações a seguir com relação às estratégias para amenizar esta situação. Então, aqui a gente tinha lá os tipos de janelas, né? E como que a gente deve utilizar cada tipo de janela. Então, a primeira afirmação dizia aqui: as janelas mais altas melhoram a desuniformidade, pois alcançam uma maior profundidade na distribuição da luz natural. A localização da borda superior da janela, bem próxima ao forro, incrementa a superfície refletora do mesmo.
Então, essa daqui tá certa, né? Quanto mais alta a janela, mais distante ela atinge com uma boa quantidade de luz. Então, ela realmente melhora a desuniformidade. E quanto mais perto ela estiver do forro, também melhor, porque o forro, o teto, são as nossas superfícies mais importantes na reflexão da luz. A questão 2. Em situações com janelas em paredes adjacentes, o que isso quer dizer? Quando a gente tem uma janela numa parede aqui e a outra janela na parede que dá ali 90 graus com ela. A segunda janela melhora a uniformidade se for instalada bem próxima da primeira. Essa daqui estava errada, né? Porque a gente tem lá uma janela que está iluminando até um certo ponto, e aí essa segunda janela ela tem que vir lá mais distante para iluminar a área que não está sendo bem iluminada pela outra janela. Então a 2 estava errada. E a 3, janelas altas e estreitas devem estar bem distantes. Assim a distribuição será melhor, mais uniforme, atingindo uma maior área útil no plano horizontal. Essa também estava errada, porque elas não devem ser muito distantes. Então, janelas que são compridas, né, altas e estreitas, para a gente conseguir ter mais uniformidade, elas têm que ficar mais pertinho uma da outra. Se ficar muito distante, a gente tem muito luz e sombra, né? A gente perde muito a uniformidade do ambiente. Então, apenas a alternativa 1 está correta, a letra C. Opa. Mas, ô Wilson, você tinha. Eu mandei para vocês, né, as respostas da prova? Eu liberei as respostas para vocês? Tinha gente que não estava conseguindo acessar, eu acho. Ah, tá. O seu Wilson foi. Você respondeu. Estava a configuração errada da prova, né? Depois me manda um e-mail. Você já pediu sua nota para mim? Qualquer coisa me manda um e-mail que daí eu te passo a nota, tá? Aí da questão 4, a figura a seguir mostra as curvas isolux de um determinado ambiente. Explica o que representam essas curvas. Então, essas curvas aqui, elas representam a quantidade de luz que a gente tem, né, em cada área do ambiente. Então, em cada pedacinho, né, a gente tem a mesma quantidade de luz. Gente, agora que eu vi que na pergunta aqui, eu não sei se... Depois eu vou dar uma olhadinha na minha correção dessa questão. Porque na pergunta da turma da manhã, tinha que colocar qual era a unidade de medida. E na de vocês eu não coloquei isso aqui no enunciado, agora que eu vi. Daí, se eu fiz essa correção, eu vou arrumar, tá? Na nossa Então, tinha sim a unidade de medida. lá no formulário tava? Sim. Então tá. Aqui então ficou sem. Agora que eu vi. Bom, então cada áreazinha dessa, né, representa a mesma quantidade de luz. Então, a gente geralmente tem as medidas em porcentagem, né, aqui. Depois a questão 5 era sobre o método de medições, descrito na NBR 15.215.4. Em relação a este método, responda as questões, levando em consideração que temos uma sala de 10 metros de comprimento por 6 metros de largura e cujos planos de trabalho medem 80 centímetros e a verga da janela está a 3,60 do piso. Eu vou fazer a continha aqui com vocês. Então, a gente tinha que fazer lá 10 vezes 6, né? Comprimento vezes largura. Isso dividido por o nosso pé direito útil, que é 3,60. É isso. A altura da verga da janela, menos 80. Peraí, deixa eu pôr mais parênteses ali. Vou fazer de novo. Então, a gente tem comprimento vezes largura
dividido por 3,60, que é a altura da verga, menos a altura do plano de trabalho. E isso vai multiplicar o comprimento mais a largura. Então, a gente vai ter lá o valor do K, 1,34, tá? Então, ele está entre 1 e 2. Estando entre 1 e 2, a gente tem que medir no mínimo 16 pontos. Então, vocês tinham isso na tabela que eu passei no slide para vocês. Então, aqui eram no mínimo 16 pontos, a letra A. Aí a letra B. Para dividir a sala em áreas próximas de um quadrado, quantos pontos precisarão ser medidos? Justifique a sua resposta, né? Então, aqui a gente tinha que dividir lá. Nossa, agora me deu um branco quanto que dava. Deixa eu pensar aqui. Se era 18. 10 dividido por 6 dá 1,67. E 6 dividido por 3 dá 2. Deixa eu ver aqui. Se fosse 20 pontos, 10 dividido por 5, 2. 6 dividido por 4, 1,5. Acho que era isso daqui, né, gente? 18 pontos que deu certo. 1,67 por 2. Acho que foi isso, né? Alguém lembra aí? Se não, deixa eu ver aqui. Se for 24 pontos, acho que também não dá. 7, 6 dividido por 4. 24 pontos dá mais pertinho. 1,67 por 1,5. Eu acredito que eu devo ter considerado tanto quem colocou 24 pontos como quem colocou 18, tá? E aí a última, letra C. Se em um ponto interno da sala foi medida uma iluminância de 300 lux e a iluminância externa é de 12.000 lux, qual a contribuição de iluminação natural neste ponto? Então, a gente faz lá 300 dividido por 12.000. Então, eu tenho 300 lux do lado de dentro, 12.000 do lado de fora. E vou multiplicar isso por 100. Então, a gente tem 2,5% de contribuição de iluminação natural. Depois, a questão 6. A incidência do sol direto torna-se uma condição absolutamente inadmissível, uma vez que causa contrastes excessivos e, consequentemente, cansaço visual. A incorporação de elementos e artifícios de controle, sombreadores, torna-se imprescindível. Cite 4 elementos que podem ser utilizados para controle da luz natural. Então, aqui vocês poderiam colocar os beirais, os brises, os pátios internos, as prateleiras de luz, os átrios, né? Então, são todos elementos de controle de luz. Alguns alunos colocaram shed, lanternim, né? Esses não são elementos de controle de luz, eles são tipos de aberturas zenitais, né? Então, daí, esses elementos de controle de luz, eles estão ali para controlar a quantidade de luz que vai passar pelas aberturas para dentro do ambiente, né? E aí, no caso, esses elementos são as aberturas em si. Aí a próxima questão, que era 7, né? Ficou 8 aqui. Cite 2 vantagens de utilizar a estratégia de bandeja de luz nas aberturas laterais. Então, vocês fizeram o trabalhinho, né? O projeto da bandeja de luz ou da prateleira de luz. E aí a gente viu lá que ela tem as suas vantagens. Então, uma das vantagens é que ela sombreia uma boa parte da janela. Então, ela sombreia toda a parte inferior da janela, tá? Gente, eu não sei se alguém escreveu aí e passou para os outros a resposta dessa pergunta, mas um monte de gente escreveu na parte, não sei o que lá, interior da janela. E aí foi se repetindo isso, né? Era inferior da janela, tá? E aí, então, essa é uma das vantagens, né? Que a gente não tem a luz batendo direto na parte de baixo da janela.
Outra vantagem é que a gente não tem luz direta entrando na edificação, então a gente não tem ofuscamento. E a outra vantagem é que, como a gente joga mais luz para o fundo da sala, por mais que a gente diminua a quantidade de luz dentro do ambiente, essa luz é mais uniforme, tá? Porque perto da janela não fica tão claro e eu consigo jogar um pouco mais de luz para a parte do fundo, que seria a parte mais escura. E a última questão, a gente tem lá que na abertura zenital a seguir, explique a função dos elementos externos 1 e 2. Então, gente, aqui cada elemento tinha uma função, tá? Então, não eram dois sombreadores, tá? O elemento 1, ele tem a função de refletir a luz. E o elemento 2, sim, tem a função de ser um sombreador. Então, esse daqui, né, pela posição do Sol, ele não é um sombreador, ele é um refletor. Esse daqui, sim, é um sombreador, tá? Então, esse tem a função de refletir e esse tem a função de sombrear, de impedir a entrada de luz direta. Bom, gente, então é isso sobre a prova. Vamos começar, então, nosso conteúdo desse bimestre. Então, vamos lá, gente. A gente vai, nesse bimestre agora, estudar a iluminação artificial. Então, já vimos iluminação natural, agora veremos iluminação artificial. Para a gente estudar iluminação artificial, a gente precisa ter bem claro várias questões relacionadas às propriedades da luz, que nós já vimos no início do bimestre passado. Só que agora eu vou dar uma revisada nos pontos que nós já vimos, mas também vou adicionar alguns conceitos que nós não tínhamos visto ainda, tá? Então, assim, algumas partes são iguais, para a gente relembrar, e aí se vocês tiverem ainda alguma dúvida, né, se não tinham entendido alguma parte, a gente vai dar uma revisada e vai adicionar o que é importante para essa parte de iluminação artificial. Eu acredito que até seja um pouco mais importante a gente entender essas propriedades para a iluminação artificial, porque vocês vão ver no decorrer dessa aula que várias vezes eu vou falar para vocês. Quando a gente for escolher uma lâmpada, a gente vai ter que escolher tal propriedade. Então, no caso do Sol, né, a gente não tem como escolher a maneira como ele vai iluminar o nosso ambiente, né? O que a gente pode fazer é controlar essa luz e tudo mais. E no caso da luz artificial, a gente já tem um controle maior. Então, a gente precisa entender bem essas propriedades. Então, relembrando lá, né, que o conforto visual, ele é um conjunto de condições de um ambiente que o ser humano vai desenvolver a sua tarefa visual com o máximo de acuidade e precisão visual, sem muito esforço, sem riscos e prejuízos às vistas, né, e com reduzido risco de acidente. Então, é importante que, quando a gente vá projetar a iluminação artificial de um ambiente, a gente coloque a quantidade de luz que é necessária, né, para aquela tarefa que vai acontecer ali. Então, se é uma tarefa de desenho, de leitura no computador ou não, uma área de produção, né, alguma coisa de artesanato. Então, a gente tem que fazer uma iluminação que condiz
com a atividade que vai acontecer naquele ambiente, tá? Então, isso, né, a gente busca com a iluminação natural também, e muitas vezes até a gente precisa complementar a iluminação natural com a iluminação artificial. A gente muitas vezes tem que observar essa questão também. Então, ambientes que só tem janela em uma fachada, que não é possível ter outras aberturas, geralmente nós temos que complementar a iluminação com iluminação artificial. Então, hoje em dia, a gente passa a maior parte do tempo em ambientes que são parcialmente iluminados por aberturas, mas eles são predominantemente iluminados artificialmente. Então, dificilmente a gente tem um ambiente que a gente passa lá toda a parte do dia sem acender a luz artificial. E um ponto importante, né, a gente pensar na questão dos gastos que isso traz, né? Mas é claro que a gente também precisa da luz artificial para a noite, né? Então, mesmo que eu faça um bom projeto de iluminação natural, consiga atingir os níveis esperados para o ambiente durante o dia, eu vou ter que estudar de qualquer forma a iluminação artificial para o período da noite, tá? Então, a iluminação artificial, ela é um dos sistemas que mais consome energia no ambiente construído. Então, por isso que a gente sempre busca, né, fazer uma boa iluminação natural, para a gente conseguir gastar menos, pelo menos durante o dia. E é importante que a gente tenha uma boa iluminação. Nós vimos que o nosso corpo ele tem toda uma relação com a luz, né, principalmente com a luz natural. Então, o nosso corpo ele tem um ciclo, que é o ciclo circadiano, e esse ciclo ele funciona de acordo com a luz, né? Então, o nosso corpo ele está acostumado, né? Quanto mais luz tem, mais produtivo ele é. Então, uma boa iluminação artificial, ela também vai aumentar a produtividade, vai gerar um ambiente mais prazeroso. E locais que têm uma luz mais amarela, uma luz mais fraca, eles dão a sensação de relaxamento, né? Nosso corpo começa a produzir hormônios do relaxamento. Então, a gente tem toda essa relação aí do ser humano com a luz. E isso se dá tanto na luz natural quanto na luz artificial também. Então, a luz, né, ou a radiação visível, ela é uma energia em forma de ondas eletromagnéticas. Nós acabamos de ver isso ali na prova, né? Capaz de excitar o sistema humano olho-cérebro. Então, a luz, ela produz uma sensação visual, né? A gente tem os nossos olhos ali como um órgão do sentido, então ele vai captar aquela luz, vai enviar a mensagem lá para o nosso cérebro, e o nosso cérebro vai dar uma resposta para a gente, né? Uma resposta visual. Então, a luz, ao contrário do som, da vibração, que são ondas mecânicas que nós estudamos lá no outro semestre, a luz ela é uma onda eletromagnética. Então, ela não precisa de um meio para ela se propagar. Mas ela se propaga em qualquer meio. Ela se propaga em meios sólidos, líquidos, gasosos. Mas ela é mais eficiente no vácuo. Né? Então, no vácuo, a gente não tem matéria, não tem nada para absorver a luz. Porque quando ela passa lá pela atmosfera, pelo ar, as partículas do ar elas vão absorvendo a luz. Quando ela passa por um vidro, que é sólido, uma parte da luz é absorvida pelo vidro. Quando ela passa pela água, uma parte dela é absorvida pela água. Tá? Aí no vácuo não tem nada para absorver essa energia. E aí nós vimos, né, que a gente tem lá a radiação, e essa radiação ela vai ser dividida em vários tipos de acordo com os comprimentos de onda. Então, nós temos os raios gama, que são as pequenos comprimentos de onda, né? Então, a gente tem uma alta frequência, os raios X. Depois a gente tem o ultravioleta, que nós vimos que é a radiação lá que destrói a nossa pele.
Depois nós temos esse pedacinho que é o espectro visível, que é a luz. Depois nós temos o infravermelho, que é o calor, e depois as ondas de rádio, que são as menores frequências, né, com maior comprimento de onda. Então, só esse pedacinho aqui é visível, né? E dentro desse pedacinho visível, nós temos também diferentes comprimentos de onda que vão produzir a sensação de cor. Então, o nosso olho ele consegue discriminar as cores porque elas têm diferentes comprimentos de onda. Então, o Sol ele tem todos esses espectros, né? Ele libera todos esses espectros de luz. E no caso das lâmpadas artificiais, elas já não vão ter todos os espectros, né? E aí tem lâmpadas que tem só o amarelo, tem lâmpadas que tem azul, vermelho, azul, amarelo e verde, tem lâmpadas que tem vermelho, verde e azul. Então isso faz algumas distorções, né, nas cores. Então por isso que a gente fala que o que a gente enxerga é uma impressão da cor. Por quê? Aquilo que a gente enxerga depende da composição da luz que está iluminando aquele objeto, né? E aí cada objeto vai refletir, transmitir e absorver uma parte da radiação da luz. Então, quando um objeto ele é iluminado pela luz do sol, a gente tem a certeza de que a gente está vendo aquele objeto como ele é. Agora, quando é uma lâmpada artificial, ela pode distorcer a aparência daquele objeto. Então, pode acontecer, por exemplo, da gente ir comprar uma roupa, uma camiseta, aí lá na loja não tinha uma lâmpada boa, e aí a gente viu lá um tom de amarelo, por exemplo. E aí, quando a gente saiu no sol, a gente surpreendeu ali que o tom de amarelo era um pouco diferente, né? Porque daí sim a gente viu a cor verdadeira dessa camiseta. Agora vamos ver algumas grandezas fotométricas. Algumas delas nós já vimos no bimestre passado, mas outras não, porque algumas delas só têm relação com a lâmpada em si. Então vamos começar lá pelo fluxo radiante. O fluxo radiante, ele é a potência da radiação eletromagnética emitida ou recebida por um corpo. E esse fluxo radiante, ele tem tanto frações visíveis quanto frações não visíveis. Então, por exemplo, uma lâmpada daquela incandescente, aquela mais antiga que a gente praticamente não encontra mais no mercado, aquele tipo de lâmpada, ele produzia, né, com a energia que vinha até a lâmpada, ele produzia uma quantidade enorme de calor e uma quantidade pequena de luz. Então, frações visíveis e não visíveis. Uma lâmpada fluorescente, ela produz ultravioleta, né, que é a fração não visível, que depois vira a fração visível. Tá? Então, toda lâmpada, ela vai ter ali no seu fluxo radiante, né, ela não produz só luz, ela produz também outras radiações. E aí, essa partezinha do fluxo radiante, que nos gera uma resposta visual, que nos gera luz, ela é chamada de fluxo luminoso. E esse fluxo luminoso, ele vai ser medido em lúmen, tá? Então, esse ponto aqui é um ponto importante na escolha da lâmpada. Quando a gente chegar nessa parte, para vocês fazerem escolhas de tipos de lâmpadas, vocês vão ver que um dos fatores que a gente vai olhar é o fluxo luminoso da lâmpada. Então, quanto maior for a quantidade de lúmens que essa lâmpada produz, mais luz ela vai estar produzindo, tá? Então, aqui, por exemplo, uma vela produz lá 12 lúmens, essa luminária de mesa produz 1000 lúmens, e esse farol produz 48.000 lúmens. Então, geralmente, as lâmpadas vão produzir ali 3.000, 4.000, 5.000 lúmens, né? As mais comuns. E aí, a partir dessas duas grandezas que a gente viu, fluxo luminoso e fluxo radiante, a gente vai ter a eficiência luminosa.
Então, uma fonte de luz ideal seria uma fonte de luz que ela pega toda a energia, toda a potência que ela recebe e transforma tudo em luz. Mas nós ainda não temos, né, que seria a fonte de luz perfeita. Mas, né, as lâmpadas mais econômicas são aquelas que produzem a maior quantidade de lumens com 1 watt. Então, esse daqui é um outro fator que vocês vão encontrar nos catálogos de lâmpadas, né? A eficiência luminosa dela. Então, lá vai ter, né? Tal lâmpada produz tantos lumens com 1 watt. E aí, dessa forma, eu posso comparar as minhas lâmpadas para saber qual delas é mais econômica, né? Quanto mais lumens ela produzir por watt, mais econômica ela vai ser. Eu só dar uma olhadinha, eu tô aqui ainda, né? Vai, que eu tô falando sozinha de novo. Aí a gente tem uma quarta grandeza, que é a intensidade luminosa. A intensidade luminosa é a luz que se propaga em uma determinada direção dentro de um ângulo. E ela vai ser medida em candela. Tem fontes de luz que produzem uma luz super difusa, que é igual a gente tem lá na nossa sala de aula. Então, para todos os lados, a lâmpada ela tem a mesma intensidade luminosa. Agora, tem lâmpadas, vou até voltar aqui um pouquinho, ó, igual essa luminária. Ela vai ter uma intensidade luminosa muito maior nessa região, tá vendo como ela é focada, do que para cima ou para as laterais. É igual quando a gente tem aqueles spots que tem, né, um foco de luz. O caso aqui do próprio farol, né? Também a gente tem lá uma intensidade luminosa e conforme ele vai girando, essa intensidade vai mudando. Então a gente pode pensar também lá, se a gente pegar uma lanterna, né? A lanterna vai ter uma intensidade luminosa, se você colocar ela de frente com o seu rosto, e se você colocar ela de lado, ela tem outra intensidade, tá? Agora tem lâmpadas que vão ter uma distribuição uniforme da intensidade de luz. E aí, por último, a gente tem os dois conceitos que nós já tínhamos visto, que são os conceitos de iluminância e luminância. Mas vamos relembrar aqui o que são. Então, iluminância, fluxo luminoso incidente por unidade de área iluminada. Então, é a quantidade de luz que está chegando à superfície de trabalho. Então, vamos lá. A minha lâmpada, nós vimos ali atrás que ela produz uma quantidade de lumens. Então, essa quantidade de lumens, durante a vida útil da minha lâmpada, ela é mais ou menos constante. Então, aquela lâmpada, ela está produzindo aquela quantidade de luz. Essa quantidade de luz, ela vai se distribuir numa área. Então, quanto mais perto a minha lâmpada estiver da minha superfície, menor a área que ela vai distribuir a quantidade de luz. E quanto mais afastada, maior vai ser a área que ela vai iluminar. Mas a quantidade de luz que a minha lâmpada está liberando é a mesma. Então, eu tenho lá uma quantidade de lumens por metro quadrado, que significa a unidade lux. Então, gente, quanto mais distante aqui, menor a quantidade de lux. Por quê? Eu tenho menos lumens por metro quadrado. Vocês podem fazer um teste, por exemplo, com a lanterninha do celular. Então, acende a lanterninha do celular, coloca bem pertinho assim de uma superfície, vocês vão ver que toda a luz vai se concentrar numa área pequena. Conforme você afasta o celular daquela superfície, aquela luz ela vai se abrindo e vai se distribuindo numa área maior. Então, quando estava pertinho, a gente tinha uma densidade maior, né? Mais luz numa área pequena. Conforme a gente vai se afastando, essa luz vai se tornando menos densa. Tá? Então, para quem tem um pouco de dificuldade de entender isso, faz esse teste, ou com a lanterna do celular, ou com uma lanterna normal, né? Para vocês verem como a gente tem essa mudança aí em relação à distância.
Depois nós temos aqui a luminância. A luminância é o brilho de uma superfície que foi iluminada ou de uma fonte de luz. É através dessa grandeza que nós enxergamos os objetos. E essa luminância aqui, ela tem relação com a intensidade da lâmpada, né? Então, ela vai ter lá quanto, né? Candela por metro quadrado. E essa luminância dos objetos, ela independe da distância entre o observador e a superfície que é fonte de luz ou a superfície que está sendo iluminada. Então vamos pensar aqui num exemplo prático. Vamos supor que a gente chegou lá na nossa sala de aula e a nossa sala de aula estava com todas as lâmpadas apagadas, tá? Aí a gente pegou, entrou e acendeu a fileira de lâmpadas lá do fundo. Essa fileira de lâmpadas lá do fundo, ela vai jogar lá uma intensidade de luz, né, para cada direção, e ela vai ter uma quantidade lá, uma iluminância em relação à superfície do quadro. Né? Então, essa última fileira, ela está bem distante do quadro. Então, a iluminância, que é o que vai fazer com que essa luz que está chegando até o quadro, como ela depende da distância, a iluminância é baixa, tá? Aí, mas essa lâmpada, ela iluminou um pouco o quadro. Quando o quadro é iluminado, ele brilha aos nossos olhos. E esse brilho é a luminância. E independente se eu estou lá na frente da sala ou se eu estou lá no fundo da sala, eu vou enxergar o quadro com o mesmo brilho, tá? Então, isso que eu quis dizer ali nesse último tópico. E se ao invés da gente acender essa lâmpada lá do fundo, a gente acendesse a primeira fileira de lâmpadas, as lâmpadas iam estar mais perto do quadro. Então, a iluminância seria maior. Consequentemente, a gente teria mais brilho, né, nesse quadro. Só que acontece, tanto eu lá na frente, quanto a pessoa que sentar lá na última carteira, vai ver o quadro com o mesmo brilho, tá? Então, é assim que funciona iluminância e luminância. E aí, além, né, das grandezas, a gente tem a lei fundamental, que é a lei do inverso do quadrado, que está relacionada ali com a iluminância. Que quer dizer o quê? Quando a luz é emitida, né, a partir de uma fonte para o espaço, quanto mais longe a superfície estiver da lâmpada, né, da fonte de luz, menor é o fluxo de luz que irá interceptar essa superfície. Então, o que isso quer dizer? Tenho aqui a minha fontezinha de luz, tem uma distância R1. Toda a luz produzida pela minha lâmpada está distribuída nessa área aqui. Quando eu duplico a distância entre a fonte e a superfície, toda essa luz que estava nessa areazinha, ela vai se distribuir em uma área 4 vezes maior. Então, ela vai ficar com uma densidade muito menor aqui nessa superfície. Outra questão importante da gente lembrar é que todos os materiais, né, eles vão refletir uma parte da luz, absorver uma parte da luz e transmitir se ele for um material transparente, translúcido, né, ele vai fazer a transmissão também. Os materiais opacos, eles só vão refletir e absorver, tá? E só os transparentes vão também transmitir. E essas propriedades, né, vão definir a cor daquela superfície. Então, a cada superfície, cada objeto, ele absorve uma parte da luz, né, um certo comprimento de onda, e reflete outro comprimento de onda. E se for, né, transparente, ele também transmite uma parte. Então, a cor desse objeto é definida de acordo com as parcelas do fluxo luminoso que ele absorve e que ele reflete. Por isso, né, a gente tem a questão da aparência da cor da superfície. Então, aqui tem tem uma tabelinha com reflexão, absorção e transmissão,
Depois a gente já viu isso daqui. Então, depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha, vocês fiquem à vontade. E aí, aqui, então, a gente tem essa situação. Ó. Se eu tenho lá um objeto, que eu tô, né, vamos supor que é uma parede, e eu estou observando esse objeto, e ele recebe uma luz vermelha, verde e azul. E eu estou vendo esse objeto vermelho, isso quer dizer que esse objeto, ele absorve as ondas que são verdes e azuis, e ele reflete as ondas que são vermelhas, tá? Então, cada tipo de lâmpada, ela tem os seus espectros, ela tem as suas cores, e aí a gente vai ter, né, a aparência da cor da superfície de acordo com as cores que essa lâmpada tem. Então, tem uma característica das lâmpadas que é importantíssima, que é chamada de temperatura da cor. A gente já falou um pouquinho disso lá em iluminação natural, mas agora a gente vai falar um pouquinho mais a fundo aqui em iluminação artificial, porque é mais importante. Na luz natural, a gente não tem controle, né? Se a luz vai ser mais quente ou se a luz vai ser mais fria. Então, no nascer do sol e no pôr do sol, a gente tem uma luz mais amarelada, né? A hora mágica lá, uma luz mais suave. E no período durante o meio da manhã ao meio da tarde, a gente tem uma luz mais branca, né? Mais dura, até mais brilhante. Então, nas lâmpadas, né, a gente tem esse controle também. Se eu quero uma lâmpada que tem uma aparência mais quente ou se eu quero uma lâmpada que tem uma aparência mais fria. Então, as cores quentes, né, são lâmpadas mais avermelhadas, que têm baixa temperatura da cor. E as cores frias são lâmpadas mais azuladas, que têm alta temperatura da cor. Então, aqui, ó, a gente tem as temperaturas, né, e o que elas representam em cores. Essa temperatura ela é medida em Kelvin. Então, se vocês forem comprar uma lâmpada, o cara lá da loja vai falar para vocês qual que é a temperatura da cor, quantos kelvins você quer a lâmpada. Então, isso está relacionado com a aparência da cor dessa lâmpada. Isso nada tem a ver com a potência da lâmpada, com quanto ela vai iluminar o ambiente. O que acontece é que, geralmente, ambientes que precisam de menos quantidade de luz são iluminados com luzes mais quentes, e ambientes que precisam de uma grande quantidade de luz são iluminados com cores mais frias. Então, a gente tem lá, né? Lâmpadas que têm entre 800, 900, 1000 Kelvin, elas são mais avermelhadas. Com 3000 Kelvin, elas são mais amareladas. Com 5, 6000 Kelvin, são brancas, né? Aí de 8000 para cima já é uma lâmpada mais azulada. Aí tem o azul brilhante, que é aquela lâmpada de xenon, sabe? Que algumas pessoas põem no farol do carro, que dependendo da potência, ela até é proibida, porque ela ofusca a visão, né? Então, a temperatura da cor, né? Quanto menor a temperatura, mais amarelada é a lâmpada. Quanto maior a temperatura, mais azulada. Então, aqui a gente pode dividir entre luz fria, intermediária e quente. Então, as quentes são as que têm menos de 3000, as intermediárias que têm lá de 3000 e pouco a 5000, e as frias são as que têm temperatura maior do que 5000. Então, o que acontece? Dependendo da quantidade de luz que eu preciso ter em um ambiente, eu vou escolher qual cor de lâmpada que eu quero. Então, foi isso que eu comentei com vocês. Então, um ambiente que precisa lá de menos de 500 lux, que geralmente são ambientes como ambientes residenciais, algo assim, a gente trabalha com lâmpadas ou quentes, né? Que daí a gente tem, né, uma sensação agradável, ou neutras, né? Ou intermediárias, né? Que daí a gente tem uma sensação neutra. A gente nunca coloca uma lâmpada muito fria nesses espaços, porque não fica natural. E aí, quando eu pego um ambiente que tem uma exigência de quantidade de luz muito grande, aí já fica mais agradável uma lâmpada mais fria. E a lâmpada quente não fica natural.
tá? Então, por isso que geralmente a gente vê as lâmpadas mais amarelinhas em ambientes com uma quantidade de luz menor e as lâmpadas mais branco-azuladas em ambientes que têm uma quantidade de luz maior. Então, aqui a gente vê a diferença, né, entre uma lâmpada que é, né, de luz quente, 2700 Kelvin, uma lâmpada já, né, intermediária, 4000 Kelvin, e uma lâmpada fria, né, 6000 Kelvin. Então, dá para ver aqui na cor, né, do vidro, das maçãs, né, a diferença do que é uma luz quente e do que é uma luz fria. E aí, uma outra característica muito importante na escolha da lâmpada é o índice de reprodução de cor. Ele também aparece no catálogo da lâmpada, e aí ele que vai indicar se aquela lâmpada ela vai ou não fazer uma boa reprodução das cores. Né? Então, ela é uma escala qualitativa, um índice de reprodução que é dado uma nota de 1 a 100 para o desempenho daquela fonte de luz em relação a um padrão que foi criado. Quanto mais perto de 100, melhor vai ser a reprodução de cor daquela lâmpada. Então, aqui nessa tabelinha, a gente tem alguns grupos, né? O índice de reprodução de cor de cada grupo e a aplicação. Vou começar aqui por baixo. O último grupo, que é o grupo 4, a gente tem lá entre 20 e 40 a nota de IRC, né? De índice de reprodução de cor. Então, a gente só usa lâmpadas assim quando a reprodução de cor ela é totalmente desprezível, como numa iluminação pública. Não sei se vocês lembram, mas antigamente a gente tinha uma iluminação pública bem amarelada. A gente vai ver depois que são as lâmpadas de sódio. Né? Ela é horrível na reprodução de cor, mas não é algo que vai incomodar, né, na tarefa visual. Então, por isso que não teria problema utilizar uma lâmpada com um baixo IRC. No grupo 3, a gente tem lá lâmpadas entre 40 e 60, né, que são locais onde a reprodução de cor ela não tem importância, mas eu também não quero que distorça totalmente. No grupo 2, entre 60 e 80, onde eu preciso de uma reprodução de cor moderada, alguns tipos de escritórios, indústrias, alguns tipos de lojas que não tenham relação com cor. E o grupo 1 aqui é o que a gente mais usa, acima de 80. Então, entre 80 e 90, é geralmente o que a gente usa, que são os ambientes mais comuns. Indústrias têxteis, gráficas, lojas, museus, hospitais, residências, hotéis. Então, vocês vão ver que uma boa parte das lâmpadas hoje, elas têm entre 80 e 85 de nota. Agora, numa situação muito especial, que eu precise de um controle de cor muito apurado, daí eu posso buscar uma lâmpada que tenha um índice maior do que 90. Maior ou igual a 90, né? E isso tudo implica no valor da lâmpada, né? Então, é algo também a ser analisado. Então, gente, quando eu tenho uma interferência, né, da luz nos objetos, né? Então, se a minha luz ela tem espectros amarelos, né? Se ela iluminar um objeto amarelo, ele vai ficar bem amarelo. Mas se ela iluminar um objeto vermelho, ele vai ficar um laranja brilhante. Né? Se ela iluminar um objeto azul, ele vai ficar um púrpura claro. Um verde vai ficar um verde amarelado. Então, vejam que assim, a distorção é dentro dos tons, né, da cor. Não é nada assim que um negócio vermelho fica verde ou algo que é amarelo fica azul, né? Dentro de tons ali, a gente vai tendo algumas mudanças, dependendo da fonte que está iluminando, tá? Mas não é nada também, né, tão fora do comum. E aí, para a gente finalizar aqui, tem a questão da reflexão das superfícies, né? Que é algo muito importante, tanto na iluminação natural, que nós vimos, e muito também aqui na iluminação artificial. Então, a cor das superfícies, do teto, do piso, das paredes, ela pode melhorar muito o rendimento do meu sistema de iluminação. Então, quando essas superfícies são mais claras, porque daí elas refletem mais a luz, eu consigo muitas vezes colocar uma quantidade menor de lâmpadas. Daí eu tenho um gasto menor de energia. Então, quanto mais perto do branco, melhor. Principalmente a superfície do teto, né? Que é
a minha superfície ali, que me ajuda a trazer mais uniformidade, aumentar o nível de iluminação do ambiente, não tendo muitas sombras nem ofuscamento. Depois a parede é um pouco menos importante do que o teto. Muitas vezes a gente acaba usando a parede com a mesma cor da superfície de trabalho, né? Para que a gente não tenha que se acostumar muito com as cores, né, que a gente está olhando. Então, ela, né, às vezes pode ter um tom um pouquinho mais escuro. E o piso é o que menos interfere, porque ele já está lá abaixo do nosso plano de trabalho, né? Então, eu posso usar uma cor mais escura do que eu usei no teto e nas paredes. E aí vocês vão ver, quando a gente aprender lá mais no final do bimestre, a fazer as continhas para saber quantas lâmpadas são necessárias em um ambiente, a cor das superfícies ela vai influenciar na quantidade de lâmpadas. E aí a gente vai ver quanto mais claro for o ambiente, menos lâmpadas a gente vai precisar. Então, pessoal, é importante que fique claro aí para vocês, né, alguns desses conceitos. Então, principalmente, né, o que é lá o fluxo luminoso, que é a medida em lumens, né, a quantidade de luz que aquela lâmpada vai produzir. Que fique claro também, né, a eficiência luminosa, que é algo que pode interferir na nossa escolha em relação, né, ao quanto essa lâmpada ela é ou não econômica. A temperatura da cor, que é a aparência da lâmpada, né, da cor da lâmpada, se ela vai ser mais amarela, branca ou azul. E também o índice de produção de cor, que é o quanto a minha lâmpada vai reproduzir fielmente as cores. E por último, essa questão de que a cor das superfícies internas vai influenciar no desempenho do meu sistema de iluminação. Beleza? Então, finalizamos o nosso conteúdo de hoje. Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu só. Alguém. Acho que todo mundo tava a hora que eu fiz a chamada, né? Bom, gente, então é isso por hoje. Deixa eu parar de gravar aqui.